A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Você já sentiu a presença do Senhor Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Ele se faz presente nesse lugar e eu creio. Aleluia. Igual a Ele não há. Igual a Ele não há. Aleluia, Jesus. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Amém? Eu queria agradecer ao irmão Isaac pela oportunidade, ao pastor também pela confiança, aos líderes, aos meus amigos que estão aqui essa noite que fizeram o esforço para estar aqui também, aos meus amigos aí, vocês vão estar aí, meus amigos Alisson e Otávio também. Deus continue abençoando vocês, dê graça nessa sabedoria, que continue usando em nome de Jesus. Quem encontrou Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. Aleluia, Jesus. Quero aqui falar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Jeremias vai dizer assim, a partir do verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou em minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia. Pode sentar os irmãos glorificando. Aleluia. Glória a Jesus. Ouça. Meus irmãos, Jeremias foi um homem chamado por Deus para fazer a diferença. Se a gente for analisar o livro de Jeremias, ele contém 52 capítulos e ele está repleto de profecias. Falar de Jeremias é falar de um profeta que teve o seu ministério rejeitado por causa da mensagem, do seu conteúdo e pela natureza de suas palavras. Pelo conteúdo da sua mensagem, Jeremias ele seria rejeitado. Porque lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 11, vai dizer que tanto o profeta como os sacerdotes estavam contaminados. E naquela época, a mensagem dos profetas, os profetas pregavam, era que haveria paz em Israel, independentemente das ações de Israel, do jeito de Israel de ser. E Jeremias, totalmente contra isso, ele traz uma palavra de pureza, de correção, exaltando a nação israelita. E quando eu olho o livro de Jeremias, o livro de Jeremias ele foi escrito por três principais razões. Primeiro, ele apresenta um registro permanente do ministério profético e da mensagem de Jeremias. Segundo, ele revela o juízo inevitável de Deus quando seu povo infringiu o conselho, isto é, o acordo de vida de Deus com o seu povo. E terceiro, ele demonstra a autenticidade da profecia fiel e verdadeira transmitida como um mensageiro temporal. O livro tem um tema, uma mensagem central de juízo. Deus estava disciplinando o povo por causa da corrupção, da idolatria, da injustiça e da rebeldia. E entrando no contexto de Jeremias ele nasceu em Anatote. E Jeremias, ele era de uma família sacerdotal. O pai de Jeremias era sacerdote em Anatote. Então Jeremias, ele era de uma família sacerdotal. E aqui, através disso, o Senhor, ele falou ao meu coração. Penso eu, os amigos, os familiares de Jeremias, olhavam para ele e diziam: Jeremias vai ser sacerdote igual o pai. Jeremias ele vai ser
dias antes dele ser formado no ventre. E aqui eu percebo, não é o que os homens acham de Jeremias, mas é o que Deus determina a ele. Aleluia. Porque o versículo 5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Esse versículo é uma palavra que Deus falou para Jeremias, chamando para ser profeta e deixando claro que o conhecia antes mesmo de ser formado no ventre. Aleluia. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele quer fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas. Mas quando você se sentir desanimado, se sentir inadequado, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de onde Deus te acabou deste mundo. Aleluia, Jesus. Porque Deus te conhece antes da sua formação. Deus te conhece antes de você existir no ventre da sua mãe. Aleluia. Ele te escolheu. Glória a Jesus. E Deus, Ele te chamou para ser diferente. Deus, Ele nos chamou para ser diferente, para a gente não se contaminar com as coisas desse mundo, para a gente não viver nas práticas pecaminosas, para a gente não se amoldar com os padrões desse mundo. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aleluia. Temos que pensar nas coisas do céu. Glória a Jesus. Só que entrando em outro assunto que eu acho interessante e que fala muito ao meu coração, é quando Deus resolve mudar a vida de alguém. Aleluia. Quando Deus resolve mudar a história de alguém. Glória a Jesus. Se a gente for ver no Novo Testamento, Pedro era pescador de peixes, mas quando Deus resolveu mudar a vida de Pedro, disse: Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. Aleluia. No Novo Testamento também, Saulo era perseguidor da igreja, mas quando Deus resolve mudar a história de alguém, quando Deus resolve mudar a história de alguém, Saulo era perseguidor da igreja, mas depois Saulo passou de perseguidor para ser pregador do Evangelho de Cristo Jesus. É quando Deus resolve mudar a vida de alguém, mudar as nossas vidas. E eu falo isso por mim, porque Deus, Ele mudou a minha vida. Deus, Ele mudou a minha história. E se eu estou aqui hoje, é por causa que o Senhor teve misericórdia de mim. Se você está aqui esta noite, é porque Deus teve misericórdia de você. Que Ele não te esqueceu, que Ele não te abandonou. E que Ele te trouxe aqui para te lembrar que você é escolhido. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas quando eu olho para essas histórias, eu vejo que eles tiveram que abandonar o jeito que eles viviam para viver as promessas de Deus. A verdade é essa. Às vezes vamos ter que abandonar certos costumes para viver as promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Meu irmão, eu vou dizer que eu fiquei tempo afastado da igreja quando eu fraturei meu tornozelo. Lá em casa, só eu e meu irmão que somos cristãos. Meu pai e minha mãe não são. Agora você vê comigo a batalha, a guerra. E só eu e meu irmão que somos cristãos na casa. Não foi fácil. Eu fraturei o tornozelo, eu fiquei dias, fiquei alguns meses em casa, na depressão, chorava no meu quarto, porque para mim a lei tinha acabado. E a partir dali seria diferente. E foi diferente. Só que eu não sabia que a partir dali Deus ia mudar a minha história. Deus ia mudar os meus caminhos. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Quando a gente olha para o chamado de Jeremias, vê o Jeremias dizer que ele era incapaz. Ele começar a colocar
chamou. Aleluia. E esta noite eu digo para você: não diga que você é jovem, não diga que você é incapaz. Aleluia. Se a gente for ver na Bíblia, a gente vê diversos personagens, aleluia, que se sentiram incapazes. Moisés, Isaías, Jeremias, Gideão, Pedro e Paulo. Mas a todos eles Deus prometeu que estaria com eles. E não era para eles temerem, que o Senhor estaria com eles. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não olha para as nossas incapacidades como impedimentos. Ele olha para o nosso coração e para a nossa disposição. Se a gente está disposto, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Eu quero contar aqui um testemunho, aleluia, de quando eu recebi o chamado do Senhor. Em 2000, no final de 2023, eu recebi um chamado pastoral que eu ia pregar a palavra de Deus. E quando eu recebi o chamado, eu confesso aos irmãos que eu fiquei impactado. Eu falei porque eu estava orando para que o Senhor colocasse o chamado, me desse o chamado, e o Senhor respondeu as minhas orações. Só que foi passado determinados meses que eu recebi o primeiro convite para me pegar no encontro de jovens da minha congregação. Só que veio tão de repente que eu olhei assim para mim, olhei para minhas limitações, para as minhas falhas, para os meus erros, e diz assim: eu não vou, eu não consigo, eu não dou conta. Coloca outro no lugar. E o líder que me chamou e falou assim: tá bom, tá tudo bem, mas se lembra uma coisa, Deus vai te entregar, porque Ele te chamou. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E quando passou uma semana, a minha tia que estava na liderança do encontro de jovens, ela me chamou para pregar de novo. Só que eu falei: eu não consigo, eu não dou conta. Eu sou falho, eu não dou conta, eu tenho que estudar. E eu falei isso, eu coloquei desculpas. Mas quando eu rejeitei essa oportunidade, que eu estava olhando para minha casa, eu senti a voz do Espírito Santo no meu coração. A primeira vez que eu senti a voz nitidamente do Espírito Santo. Ele dizia assim para mim: até quando você vai rejeitar o seu chamado? Até quando você vai colocar desculpas naquilo que eu te chamei? Até quando você vai falar, vai colocar desculpas, vai ficar inventando coisas, vai ficar recusando o teu chamado? Eu te chamei, e se eu te chamei, porque eu quero te usar. E a partir dali eu peguei o meu celular e falei: tia, eu vou deixar que eu vou pegar. E dali o Senhor tem me sustentado, tem me dado graças. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus, Ele não puxa de cabeça errada. Ele não negou quando te escolheu. Mesmo Ele sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, Ele não nos abandonou. Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor tirar o espinho na carne. Mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque às vezes a gente olha assim e vê, a gente é falho, a gente é pecador. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, meus irmãos. A gente coloca desculpas. E Deus nos chamou. Ele levantou alguém para falar conosco. Para falar: olha, lembra, eu te chamei. E é assim. A gente não pode ficar correndo o chamado de Deus e contra a vontade de Deus. Porque um dia o Senhor Ele vai trazer de volta, mesmo que seja de um jeito diferente. Porque tem pessoas que se pular um pouquinho da faixa, o Senhor traz de volta. Porque o Senhor quer usar, o Senhor quer capacitar, o Senhor quer usar. Aí você olha assim e diz: mas se eu cantar, se eu pregar, e o pessoal zombar de mim, o pessoal começa a me perseguir, rir de mim, e eu, só porque eu estou começando, aí eu te digo, o Espírito Santo falou assim: mas se uma alma for salva, e se quando tu estiver cantando, e se quando tu estiver pregando, uma alma se render a Jesus, uma alma vale ouro, meus irmãos, vale mais do que ouro. É precioso, uma alma é valioso. E fecha nos céus quando o pecador se arrepende. E às vezes a gente fica colocando desculpas, às vezes a gente fica colocando limitações, mas o Senhor quer nos usar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Chega o período que Jeremias ele questiona o Senhor. Em Jeremias capítulo 20. Jeremias havia acabado de ser preso, espancado, humilhado publicamente por pregar a palavra de Deus. E ele estava sofrendo perseguições constantes, zombarias e rejeição por causa do seu ministério. Aleluia. São as pedradas de quem é a verdade, de quem carrega a palavra de Cristo. Não é só tapinha nas costas, não. É perseguição, é luta, é batalha. Isso é ministério. Ministério é servir. Ministério é abraçar alguém, mesmo você precisando de um abraço. É você levar uma palavra de consolo, mesmo você precisando de consolo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E Jeremias diz no versículo 7 do capítulo 20: Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que eu falo é para gritar que há violência, que há destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe insulto e censura o terror. Mas se digo, não me ensinarei mais e nem falarei mais do Senhor. É como se um fogo ardesse em meu coração. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim, e eu estou exausto, tentando morrer e já não posso mais. Jeremias queria desistir. Jeremias queria entregar o ministério, porque ele não suportava tanta perseguição. O povo zombava de Jeremias. Aleluia, Jeremias queria entregar o ministério, mas ao mesmo tempo que Jeremias falava isso, ele sentia um fogo ardente em seu coração, que mesmo ele querendo desistir, mesmo ele querendo entregar o seu ministério, ele não desistiu, porque havia um fogo em seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E essa noite eu te pergunto, ainda há esse fogo no seu coração, que quando vem as turbulências, quando vem os dias maus, você olhar e pensar em desistir, mas lembrar das promessas, lembrar o como o Senhor já te ajudou, como o Senhor cuida da tua vida. Aleluia. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Porque às vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. Não é fácil. Não é fácil, a gente tem que carregar a nossa cruz diariamente. A gente tem que renunciar, a gente não tem que se contaminar com esse mundo. E o verão está chegando aí. Shows, festas, bebidas. E o inimigo é isso. Que o pessoal, os jovens se distraem, que as pessoas se distraem. E está aí. Só que eu digo algo, isso é passageiro. Isso uma hora vai passar. E o vazio do coração vai continuar. A presença de Deus, você pela presença de Deus, e vai ter aquele vazio no coração. Aí eu te pergunto, não adianta passar um mês, todo final de semana estar lá, naqueles shows, se fazendo ali, realizando os desejos, fazendo o que bem querer, mas aí vai adiantar? Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Aleluia. Ele está levantando jovens, ele está levantando pessoas nesses últimos dias para falar que ele está voltando e que a gente tem que estar preparado. E eu creio que na nossa geração o Senhor ainda vai levantar jovens que não se contaminam com as coisas desse mundo, que não buscam grandeza, que não buscam reconhecimento pessoal, que não buscam fama, mas que buscam pregar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, buscar o Senhor quando se pode achar. Aleluia. Porque, meus irmãos, breve o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. Mas será que a gente está preparado? Será que a gente está preparado? A gente vê que nesses tempos o inimigo ele já não, parece que já não luta tanto para os jovens se afastarem da igreja. Mas parece que ele quer que os jovens fiquem dentro da igreja, mais longe do Senhor. E fica dentro da igreja, mais longe da presença de Deus. Está ali tão ocupado, está ali tão focado, mas esquece o principal, o relacionamento com o Senhor. Aleluia. E parece que a gente vem perdendo este relacionamento com o Senhor. Aleluia.